Evangelho, segunda-feira da quinta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quinta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 14º capítulo do Evangelho de São João. Estamos, durante esses dias, circulando entre o 13º e o 15º capítulo do Evangelho de São João. Que grande graça o Senhor está nos dando. E hoje o Evangelho começa como em continuidade ao Evangelho que ouvimos nesse último domingo. Mas por que, Padre Fábio? Exatamente por aquilo que o Senhor disse. Quem acolheu meus mandamentos e os observou é que me ama. Ou seja, quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Bom, nós ouvimos esse domingo, eis o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Cada vez que nós acolhemos a palavra do Senhor e realizamos esse ato de amar o nosso irmão, meu irmão e minha irmã, é preciso que você saiba que é Cristo que ama em ti. O amor que oferecemos em obediência ao mandamento do Senhor, o amor que oferecemos a nossos irmãos e irmãs, vem de Cristo. Todo aquele que escuta a sua palavra e a cumpre se torna fonte de vida, porque Cristo, autor da vida, habita em nós. E o Senhor fala ainda de uma forma a deixar claro, mas não apenas claro, mas testemunhado, uma grande graça em nosso favor. Ouçamos mais uma vez. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. Então, como nós vamos declarar o nosso amor ao Senhor? Tendo os seus mandamentos, ou seja, guardando-os no coração e colocando-os em prática, escutando e praticando. E quem me ama será amado por meu Pai. Quem ama Cristo, que é objeto de amor do Pai, será amado pelo Pai. Isso é uma coisa que nós já conhecemos, não é verdade? Não temos como amar uma pessoa e odiar tudo aquilo que é amado por ela, todo aquele que é amado por ela. Nós terminaríamos odiando a pessoa ou sendo odiado por ela. Então, da mesma forma, todo aquele que escuta a palavra de Cristo e a coloca em prática, será amado também pelo Pai. Até porque, como o nosso Senhor nos ensinou, todo aquele que escuta a sua palavra e coloca em prática, está ouvindo e praticando a vontade do Pai. Mas o Pai se alegra por ver o Filho amado. Então aqui é uma dupla alegria. Como assim, Padre Fábio? A alegria do coração de Deus por ver a sua palavra ouvida e amada, e a alegria do coração de Deus por ver seu Filho amado.
Mas a palavra do Filho não é a mesma do Pai, então não seria a mesma coisa? Mas são duas pessoas diferentes. Se o Filho é o porta-voz do Pai, ao amarmos, ao ouvirmos e guardarmos e colocarmos em prática a sua palavra, estamos honrando ao Pai e ao Filho. Então, tudo aquilo que fazemos por amor a Jesus, fazemos por amor ao Pai. Tem o efeito de amor ao Pai. O que significa dizer que o Pai e o Filho, como o próprio Senhor disse, são um só, ou seja, estão de tal forma unidos que amar a Cristo e praticar suas palavras é entrar na intimidade dessa relação de amor entre o Pai e o Filho. A alegria é tamanha quando o Pai vê o Filho amado e suas palavras sendo guardadas no coração, no nosso coração e colocada em prática, que o próprio Pai e o Filho vêm e fazem morada em nós. Olha o que ele nos diz. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Eis aqui a manifestação da qual o Senhor nos fala. Você se torna morada de Deus. Deus gosta tanto de ver a sua palavra sendo recordada no seu coração e escolhida por você, meu irmão, como a luz para os teus passos, que Ele venha habitar em ti. E isso não é o Padre Fábio que está falando, é a promessa de nosso Senhor. Olha o sinal que Ele nos dá. Deus quer viver em nós. Ele quer que a minha e a sua vida seja plena do poder divino. Ele quer que a nossa vida seja um acontecimento de felicidade celestial. Mas para isso existe a condição que eu e você escutemos e coloquemos em prática. A força para praticar a palavra de Deus, a força para perseverar, vamos colocar assim, vem exatamente dessa habitação espiritual de Deus em nós. Se nós perseveramos na fé, é porque Cristo habita em nós. É porque a Trindade habita em nós. Cada vez que fazemos o sinal da cruz, por isso os padres nos recordam, os padres da igreja, que cada oração que nós fazemos é de fato uma profissão de fé. Porque se é o Espírito que ora em nós, e se a missão do Espírito, como vimos hoje, é recordar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e levar-nos a um conhecimento mais profundo desse amor, significa levar-nos a uma experiência mais profunda no íntimo da Trindade. De fato, a perseverança na vida cristã, ela é obra do Espírito Santo e ela é um acontecimento de Deus em nós. Se você ao longo da sua vida, por mais de 10, 15, 20 anos, por exemplo, o padre está caminhando na direção dos 18 anos de sacerdócio. Então, essa perseverança no sacerdócio por 18 anos é obra de Deus em nós. É obra do Espírito Santo. Se você está perseverando no seu matrimônio já por 27 anos, por 32 anos, se você está conseguindo chegar à perseverança do 3º ano na sua vida matrimonial, isso, não tenha dúvidas, é obra de Deus em ti, é ação do Espírito Santo. Nenhuma perseverança acontece sem que Deus se mova em nós. Então, mais do que agradecer ter conseguido, agradece essa inabitação que Deus quer
continuar mantendo no teu coração. Agora você imagina que no dia que você casou, o teu Senhor veio para junto de ti e disse: deixa eu tomar você em minhas mãos para que você possa amar com o meu coração essa que você está recebendo como esposa. E se vocês acham que isso é só para os casados, podemos dizer com toda tranquilidade e com toda a beleza que é própria, poética e teológica, que no dia em que recebemos a unção sacerdotal nas mãos, aquelas mãos se tornaram mãos de Cristo. E dessa forma, todo o cuidado que um sacerdote realiza em favor do povo de Deus é o cuidado do próprio Senhor. Mas para isso é preciso, caro Padre, que o Senhor cuide de nossas mãos, que Ele conduza nossas mãos. É necessário que eu me deixe conduzir por Ele, porque Ele quer que seja a minha mão em favor dos meus irmãos, cuidado íntimo seu. Ele quer oferecer de si em favor dos meus irmãos pela necessidade que cada um deles tem. Mas para isso é preciso que, como sacerdote, eu me deixe inteiramente nas mãos dele para que ele possa agir. Eis aqui o verdadeiro desafio da sua vida matrimonial. Deixar-se nas mãos de Deus e abrir mão de acreditar, já saber sempre o que precisa ser feito. Deixar-se conduzir por Deus. Porque o Senhor não apenas tem o poder de nos conduzir na direção da verdade, mas de temperar o nosso coração nas medidas justas. Às vezes nos contentamos em saber se estamos na direção certa ou errada, nos contentamos em saber que as nossas palavras não trazem marcas da mentira, mas contemplam a verdade, e descuidamos da temperança. Ou seja, Deus não quer apenas nos conduzir no caminho da verdade e não quer apenas nos ajudar a ter palavras ajustadas, mas suficientemente equilibradas para ganhar para Deus o coração de nosso irmão. Isso também faz parte. E às vezes quando a gente acredita já saber o que fazer, já saber como é que as coisas têm que ser, e a gente se apressa em querer colocar elas em ato, a gente acaba deixando escapar essa parte, esse refino do agir. Os santos foram aqueles que se deixaram refinar sempre mais por Deus, burilar, polir, né? A gente usa essas imagens para falar disso. Vamos usar a palavra do refino, aquele ajuste fino, né? Quem gosta de pesca, a gente diz que a carretilha de pesca tem dois ajustes, né? Um ajuste que é o freio, e depois o ajuste fino, que é aquele para você ver a precisão do peso da isca para a saída da linha. A mesma coisa no microscópio, a gente faz o ajuste dos focos até aquele ajuste mais fino do foco preciso, né? É como uma calibragem, por exemplo. A gente começa com as grandes frações de pressão, depois a gente vai para o ajuste fino. A mesma coisa, uma balança que você tem que pesar abaixo de 50 gramas, eu já preciso usar uma balança mais específica, porque eu tenho que ter um ajuste mais fino para aquela precisão de peso, né? Que uma balança normal que afere cerca de 1 quilo não consegue ser tão precisa assim, se é necessário ser bem preciso naquilo. Então, da mesma forma, ao longo da vida, o Senhor não quer apenas nos conduzir na direção da verdade, Ele quer refinar o nosso trato humano a partir dessa verdade. Ele quer te fazer um homem mais refinado, uma mulher mais refinada, no seu modo de falar, no seu modo de sentir, no seu modo de tratar o outro, no seu jeito de ser. Não apenas que seja na verdade,
mas que expresse a sensibilidade mais terna e refinada da tua experiência humana iluminada pela verdade. Então vamos nos deixar refinar por Deus para que o modo de tratar, o modo de cuidar, o modo de viver em família, o modo de viver em comunidade cristã, o modo de ser pastor do rebanho, possa ser delicadamente refinado pela ação do Espírito Santo. Cada vez que o Espírito Santo vem recordar a palavra de Deus em nós, não é só para nos chamar do erro à verdade novamente, mas uma vez que já estamos caminhando na verdade, ele vem para refinar a nossa experiência humana, para sermos homens e mulheres mais apurados no modo de sentir, no ser sensível ao próximo, na escolha das palavras, no silêncio, nas virtudes que são importantes, como o silêncio, a paciência, a temperança, a tenacidade e todas as demais virtudes que compõem a experiência da vida cristã, a prudência, a paciência, a pureza, é ali. Então, pode se tornar uma forma de mediocridade nos preocuparmos apenas ou nos contentarmos apenas em não estar no erro, mas estar na verdade. E na hora que o Senhor vem para trazer para fora esse homem refinado, esse homem mais apurado, a gente resiste. Ali a gente deixa de ter um crescimento maior, entende? A resistência pode vir nesse nível. Às vezes a gente acredita que por não estar resistindo no caminho da verdade, a gente já está completo. Não, deixa o Senhor te burilar, deixa Ele ir refinando mais. Isso vai ser um grande tesouro para a sua família. Sabe por quê? Porque é assim que você vai ensinar seu filho a ser um grande homem. Mostrando para ele o quanto é importante, como se faz para deixar Deus cuidar da gente. Isso ele vai aprender olhando para você. Isso a sua filha vai aprender olhando para você. Percebendo como acontece na sua vida. E ao mesmo tempo, ouvindo as instruções que são importantes para que seja assim também na vida dela. A gente não pode ignorar que o grande desafio de hoje é tentar orientar os jovens para fora de uma mentalidade que leva em direção a um individualismo e a um utilitarismo sobre a própria vida enorme. Deus não criou as coisas para serem utilizadas, mas para glorificarem o seu santo nome. Então tem um desvio de finalidade aqui, porque ter as coisas para serem usadas é orientá-las a mim, a glória da minha vontade. Então, uma mentalidade que leva a compreensão das coisas como coisas à disposição para o nosso uso é um desvio de finalidade. Por mais que possa ser satisfatório e bom, no final das contas, não leva ao fim último para qual elas foram chamadas, que nesse caso, para glorificar o nome de Deus. Percebe? Mas a gente não vai fazer um combate frontal de discursos sobre isso, porque não é dessa forma que a gente educa, mas testemunhando, desde a tenridade, como se vive. E dessa forma, vivendo assim, refinando o trato desse modo pela ação do Espírito Santo, não se preocupe que as luzes de sabedoria virão no convívio para que a gente possa pontuar e sinalizar o que é realmente importante. Mas, sobretudo, a primeira grande obra do Espírito Santo é reforçar os vínculos desse convívio para que ele não venha a ser discretamente ou assintosamente alienado a outras ocupações ou outorgados a outros agentes, né? Muitas vezes porque levamos uma vida orientada para
longe dessa verdade, ou um pouco deslocada dessa verdade, também nós, como pais e educadores, estamos tão focados na conquista daquilo que consideramos ser os elementos fundamentais para o bem-estar, né? E a gente se afasta um pouco do convívio. E é fundamental que haja convívio. O ser humano não vive sem convívio. E esse convívio acaba sendo desenvolvido com outros personagens que vão orientando na direção de uma mentalidade que é distinta dessa do Evangelho. Depois, quando a gente começa, num momento mais adiante da vida, a querer conviver novamente com os nossos filhos, percebemos que eles estão com uma cabeça tão distante e que aquilo que falamos é quase um discurso alienígena. Mas por quê? Porque aprenderam a conviver de um modo diferente e nós não nos demos conta disso. E agora, como trazer de novo para aquele estilo de convívio que é a forma como nos propõe o Evangelho? Um estilo de convívio em intimidade, um convívio que ajuda o homem a deixar-se conduzir por Deus, a adquirir o gosto por ouvir a voz de Deus e por praticar o que Ele diz, um convívio que ajuda a perceber que a própria vontade, ela cede espaço para a vontade de Deus e nisso está a nossa felicidade, o convívio que nos ajuda a ver os sinais da ação do Espírito Santo, o convívio que nos ajuda a alegrarmos-nos com o agir do Espírito em nós, que gera perseverança, que nos abre a verdade, o convívio que permite perceber o quanto o Espírito está refinando o coração das pessoas que eu amo, que também pode refinar e está refinando o meu. Então, essa realidade de convívio, ela precisa ser celebrada por nós em família desde o mais cedo possível e ser cuidada com o máximo de carinho possível, porque do contrário podemos acabar enfrentando essa experiência que é um pouco desagradável e desastrosa, né? E tão exigente, que é se dar conta que de repente os filhos aprenderam uma outra mentalidade que é distinta daquela que nós gostaríamos que eles tivessem aprendidos e agora não sabemos bem como fazer para que as coisas se orientem naquela direção. E se torna muito mais exigente e desafiador, né, conviver, porque não estamos mais falando de uma orientação, mas agora estamos falando de uma reorientação, o que significa desatar laços com a mentalidade que já foi assumida para atar laços com a nova mentalidade. Não é plug and play, é todo um processo de desligamento para um novo ligamento, enquanto inicialmente seria ensinar os caminhos para que se estabelecesse um ligamento saudável na experiência de fé. Então aproveitemos hoje, peçamos a intercessão da Beatíssima Virgem Maria por todas as nossas famílias e levando conosco a meditação desse dia, supliquemos o poder do Espírito Santo sobre a nossa casa, mas sobretudo possamos hoje na pregueira dar o nosso consentimento. Vem, Senhor, refinar a sensibilidade do meu coração para que a minha humanidade seja cada vez mais transfigurada por obra do Teu Espírito Santo e resplandeça a sensibilidade do Teu preciosíssimo coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.